Shalom Aleichem, meu irmão e minha irmã, como vão vocês? Que Hashem vos abençoe em nome de Yeshua. Hoje eu quero falar sobre a Parashá Vayera, aparece-lhe. Essa Parashá ela fala sobre um momento em que Abraham é visitado por três seres, celestiais, que vêm dar a ele uma determinação, vão trazer uma revelação para Abraham. Mas antes de falar isso, eu quero ler o texto da Brit Hadashah, por onde nós vamos iniciar esta Parashá. Eu quero ler para você Lucas 1, do 26 em diante, quando fala assim: E no sexto mês foi o anjo Gabriel enviado por Elohim a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. E uma jovem desposada com um varão, cujo nome era Yosef, da casa de Davi, e o nome da jovem era Miriam. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Eu te saúdo, agraciada, o Eterno é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe o anjo: Miriam, não temas, porque achaste graça diante de Elohim. Eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e por-lhe-ás o nome Yeshua, e será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Eterno Criador lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Miriam ao anjo: Como se fará isso, visto que não conheço varão? E respondendo o anjo, disse: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com sua sombra, pelo que também o santo que em ti há de nascer será chamado Filho de Elohim. Amados, nós vamos aqui iniciar esta Parashá fazendo um paralelo sobre aquilo que foi anunciado a Abraham, que ele teria um filho e que o nome do filho seria Isaac, com esse momento em que Gabriel, esse ser celestial, vai até a cidade de Nazaré e se encontra com Miriam, que era esposa de Yosef. E nesse caso, irmãos, nós precisamos fazer uma explicação antes, porque está dito aqui que ela não conhecia varão ainda, ou seja, ela não tinha tido uma relação sexual com Yosef, mas ela já era casada com ele. Casada em que sentido? Dentro da tradição judaica, quando um moço e uma moça são prometidos um para o outro, é como se fosse um tipo de noivado, eles já se consideram casados, mesmo sem ter tido o contato físico. O compromisso entre as duas partes já considera aquilo como um casamento. E é justamente isso que havia ocorrido aqui, quando Yosef e Miriam já tinham esse contrato, esperando o momento da cerimônia e a consumação de tudo. Mas o interessante aqui é que essa jovem aqui, ela é chamada de virgem, né? Algumas traduções colocam que ela era virgem. E o interessante aqui é que essa moça, ela é uma moça que ainda não teve relacionamento sexual com ninguém e era uma moça jovem, né? E muito interessante a gente perceber aqui que a palavra usada aqui em hebraico é uma palavra conhecida por nós, que é a palavra alma. E essa palavra alma, em hebraico, ela tem um significado interessante, tá? Porque ela mostra que é uma mulher que ainda não deu à luz. Nós sabemos, pela história, que as moças se casavam em Israel logo após a sua primeira menstruação, depois dos 13 anos. Então isso significa que Miriam não era uma mulher já completamente formada, já com uns 25, 30 anos. Não. Era uma moça mesmo. Era uma menina ainda, que nós consideramos hoje uma menina. Tá? Ela tinha menos de 18 anos. E isso significa que, naquela época, a menina não tinha sido tocada por homem.
Hoje em dia não é assim. Mas naquela época era assim. Naquela época se preservava um relacionamento até o casamento. Entendeu? A moça se casava virgem, no sentido dela não ter sido tocada por homem. Então, quando a gente pega esse sentido da palavra, dessa palavra alma, nós vamos começar a entender que essa moça, ela não era só uma moça virgem, uma moça intocada, ela era uma moça temente ao Eterno. E por que eu estou dizendo isso? Porque ela não era uma moça qualquer em Israel. Dada a circunstância de que ela foi visitada por Gabriel, um ser de alta patente, que vai para levar para ela uma notícia. Então, isso é muito interessante porque nesse momento está começando a se cumprir uma profecia que está lá em Isaías 7,14, que eu gostaria de ler para você, para que você não tivesse nenhuma dúvida, tá? Quanto a isso aqui. Está escrito assim: portanto, mesmo Eterno vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz a seu filho, e será seu nome Emanuel. Deixe eu dizer uma coisa para você. A primeira coisa que eu quero dizer aqui é que a palavra virgem aqui no texto é alma. A segunda coisa que eu preciso dizer para você é o seguinte, é que está escrito aqui que o Senhor daria um sinal. A palavra sinal aqui em hebraico é ot, é a mesma palavra usada para milagre. Então, isso vai mostrar para a gente uma outra coisa, que esse fato dessa moça conceber e dar à luz a um filho viria através de um milagre, não seria algo natural. E aqui, irmãos, fica muito fácil a gente tirar essa conclusão por conta dessa palavra ot aqui, que simboliza milagre. Ela fala sobre milagre, ela aponta para um sinal milagroso, para um evento que é sobrenatural. Então, isso mostra para a gente o seguinte, que Isaías estava profetizando que aconteceria algo em Israel que seria completamente fora do escopo da naturalidade. Toda mulher tem a capacidade de engravidar, gerar e dar luz a um filho. Só que, neste caso, a concepção, a geração e o nascimento dessa criança seria tudo dentro de uma natureza diferenciada, ou seja, aconteceria através de milagres. E nós vamos perceber isso, que Lucas diz que quando Gabriel se encontrou com Miriam, ela disse isso para ela, falou assim, mas eu não conheço varão, como é que vai fazer? E ele informou a ela que o Espírito Santo iria intervir para fazer o papel do homem, do espermatozoide, e ele colocaria a mão ali para que a criança nascesse. Ou seja, uma intervenção sobrenatural. Uma pessoa que nasceria sem o DNA do pai, de Yosef, no caso, ok? Então aí, irmãos, nós temos toda essa condição que está posta no versículo, e eu quero também já desmistificar algo que o pessoal fala aqui. Quando diz que o nome dele seria Emanuel, significa o Eterno está entre nós, tá? El está entre nós. E isso coloca por terra uma teoria que tem por aí na internet, como muitas outras besteiras que circulam pela rede, de que o nome do Messias deveria ser Emanuel. Entendeu?
Então a gente vai perceber que a interpretação dessa palavra diz o que aconteceria. E aí, irmão, se você assistiu o meu vídeo sobre Bereshit, sobre quem é o Criador, você vai entender agora o que eu vou falar. O que o profeta estava dizendo? O profeta está passando uma mensagem aqui muito importante. Qual é a mensagem do profeta Isaías? Ele diz o seguinte, que ele, o Senhor, estaria entre os homens. Puxa vida! Então isso significa que o próprio Criador ia descer para estar entre os homens. E aí a gente vai perceber que quando Yeshua nasce, isso se materializa, isso se cumpre, a profecia acaba se cumprindo de forma plena. Mas vamos caminhar um pouco mais para que eu possa mostrar para você alguns outros aspectos aqui. Uma outra coisa, irmãos, que é muito clara aqui no texto, é que quando Gabriel está falando com Miriam, que, como eu disse para vocês, é essa jovem que não foi tocada. Ela é uma virgem. Ele está falando com ela e esse não é o único momento em que essa palavra aparece nas Escrituras, tá? Então eu quero mostrar para você uma outra coisa agora, além de Isaías 7,14, obviamente, tá? Eu quero te mostrar onde que essa palavra ocorre de novo, só para você ter uma ideia. Lá em Gênesis 24:43, tá? Fala sobre uma moça que estava junto de uma fonte de água. Está escrito assim, eis que estou junto à fonte de água, seja pois que a donzela que sair para tirar a água, a qual eu disser, ora, dá-me um pouco de água do teu cântaro. Aqui, Eliezer está esperando o momento em que vai aparecer uma moça, para que essa moça seja levada para o seu senhor Isaac. Muito interessante isso aqui, porque isso aqui é um cumprimento de uma outra profecia, que está inclusive conectada com aquilo que a gente vai falar. Mas eu quero mostrar para você como isso é tremendo, como isso é maravilhoso, irmãos. Então, ele vai estar diante de Rebeca. E ela é chamada de Alma, a futura esposa de Isaac. E daqui a pouco nós vamos falar dele. Porque o texto lá do início da Paraxá fala dele. Aí essa palavra ela vai aparecer de novo lá no livro de Êxodo, quando Miriam, a outra Miriam, a irmã de Moshe, ela coloca o cestinho com o irmãozinho lá e ela fica vigiando. E depois ela chega e quando a filha de Faraó pega o cestinho, ela se aproxima e pergunta se a filha de Faraó quer que ela traga uma ama de leite para poder amamentar a criança. E a filha de Faraó vai dizer o seguinte, em Êxodo 2:8. E a filha de Faraó disse, vai. E foi-se a moça e chamou a mãe do menino. A palavra moça aqui é Alma. Novamente, é uma menina em formação, é uma menina que ainda não foi tocada, e por isso ela pode ser chamada também de virgem. Então veja só que nós temos aqui essas passagens dentro deste escopo, usando a palavra Alma e nos mostrando o quanto essa palavra retrata realmente uma moça que ainda não foi tocada e que pode ser, deve ser virgem. Porque, novamente, eu quero enfatizar, o costume da época era esse. A mulher permaneceria virgem até o casamento. Então, não dá para a gente pegar e mostrar uma outra coisa. Ela era virgem de fato. E essa palavra
retrata justamente isso. Os irmãos entenderam? Então, quando, por exemplo, nós temos a tradição judaica, ela vai falando sobre várias coisas no que diz respeito a isso aí, e é feita uma conexão entre essa mulher e Sara. E por que isso? Por que Miriam se conecta com Sara? Porque ambas receberam uma visitação celestial que profetizaria, que as informaria sobre o nascimento de seus filhos. Antes de eu falar sobre isso, eu quero mostrar para você um outro aspecto aqui, tá? O texto diz que ela recebe a palavra de Gabriel. E ele diz assim, e ele fala para ela o seguinte, tá? Ele diz assim: eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e por-lhe-ás o seu nome Yeshua. Rabino, por que não é Jesus? Primeiro, eles estavam em Israel, na cidade de Nazaré. Miriam é judia. Eles estão em Israel. Lá se falava hebraico. Esse ser celestial chega conversando com ela em hebraico. E quando ele vai falar do nome dessa criança, ele diz que o nome dele seria Yeshua. E quando esse ser conversa lá em Mateus com Yosef, que ele também anuncia o nascimento de Yeshua, ele diz, e ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ele completa a informação. Por que o nome tinha que ser Yeshua? Porque o nome Yeshua significa o eterno salvo. Então, a finalidade de Yeshua nascer era trazer a salvação ao povo de Israel. Ok? Então, a gente precisa deixar isso muito claro, porque quando o pessoal traduz a Bíblia, eles começaram a fazer a tradução e ignoraram uma série de aspectos aqui. O primeiro aspecto que foi ignorado pelos tradutores da Bíblia é que o nome não se traduz. Você só translitera ele. Porque o nome, ele guarda a essência da pessoa que tem esse nome. Se ela recebe o nome carrega a essência dessa pessoa. E uma outra coisa que é muito interessante, e eu quero só completar para você entender a barbaridade que fizeram. Quando o nome de Yeshua foi transformado para Jesus, eles também pegaram e fizeram uma outra coisa muito feia. Eu vou usar a palavra feia para amenizar aquilo que eu quero dizer. Porque eles traduziram Mashiach, que significa o ungido, Hamashiach, o ungido, por Christos, no grego. E Christos significa ungido. Em grego, essa palavra já significa ungido. Em português, quando foram fazer a tradução, eles não traduziram. E pegaram a palavra Christos. Só que toda palavra seguida de S em português denota plural. Então, não podia ser plural. O que eles tiveram que fazer em português? Cortar o S. Ficou Cristo. Ficou parecendo que é um sobrenome. Então, eu estou mostrando para você o que foi feito na hora da tradução. E aí, essa barbaridade gerou para a gente Jesus Cristo, que fica parecendo que Jesus é o nome dele, não é Yeshua, e Cristo é o sobrenome, não é o título. Então, o verdadeiro nome qual é? Yeshua ou ungido. Por quê? Porque ele tem a capacidade de vir para a terra para trazer salvação plena para a humanidade. Por isso ele é
o ungido. Ele não é um ungido. É a mesma coisa do Espírito o Santo. Porque Espírito Santo tem muitos por aí. Tem anjo, arcanjo, serafim, querubim, etc. Todos eles são Espíritos Santos. Agora, Espírito o Santo só tem um. Os irmãos estão entendendo como isso é sério? Então, quando nós pegamos a tradução de uma forma mais limpa, nós vamos entender o seguinte, que quando Gabriel está falando aqui sobre isso, ele está anunciando o que vai acontecer, ele já está dando a direção e está dizendo o seguinte, o Espírito Santo vai estar junto para poder cooperar nisso aí. E aí, voltando para aquele vídeo que eu te falei sobre quem é o Criador, Yeshua aparece na criação e quem é o parceiro de Yeshua na criação? O Espírito Santo. Novamente ele aparecendo aqui como parceiro de Yeshua para trazer Yeshua para o mundo. Então isso aqui é uma coisa muito interessante a gente notar, porque nós vamos ver que quando a Torá fala sobre o anúncio que é feito a Abraham, há também um certo espanto, entendeu? Há um certo espanto daquilo, e eu gostaria que você pudesse estar acompanhando esse raciocínio meu agora, porque esses seres chegam e Abraão os recebe, dá tudo que ele pode ali para eles, e ele pergunta, um deles pergunta assim, onde está Sara, tua mulher? E ele disse, ei-la aí na tenda. O texto não diz se eles perguntaram o nome dela antes, como que eles chegaram a saber que o nome dela era Sara. Mas o que vai impactar Abraham é o que vem agora. Porque ele diz assim, certamente tornarei a ti por este tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. Opa! Eles estão anunciando então que vai haver um milagre para reverter a esterilidade de Sara. E ela vai ter um filho conforme já tinha sido falado com Abraão antes. Porque ele já tem Ismael. Ismael já nasceu. Ismael hoje já está no contexto da família. Porém, agora está dito que a promessa que o Eterno fez para Abraão vai se cumprir. E o Senhor vai lá, diferente do anjo, o Senhor vai lá e ele fala com Abraão. Ele diz assim, e Sara, o texto diz que Sara estava atrás da porta ouvindo o relato, né? A profecia. E a Torá diz assim, eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade, e Sara já havia cessado o costume das mulheres. O que significa isso? Sara já tinha entrado na menopausa. Não ovula, está tudo parado. Os hormônios já decaíram. Sara já não tem mais o mesmo vigor. Abraão também não. Só que Sara já decaiu e o negócio já não está mais funcionando. Está quase como se fossem dois amigos. E no verso 12 do capítulo 18 diz assim, assim, pois, riu-se Sara consigo. Lá dentro, sabe quando a pessoa ouve uma coisa e, não é isso. Só que ela não está na presença desses seres. Ela está lá dentro da tenda e esses seres estão com Abraão do lado de fora da tenda. E ela, lá no coração dela, ela diz assim, terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? Ou seja, a minha vida sexual com ele já não é mais a mesma. A gente já não tem mais a alegria que nós tínhamos antes. Por quê? Porque eu envelheci e ele também. Aí o Senhor pega e diz assim para Abraão, por que se riu Sara? Dizendo, na verdade, gerarei eu ainda havendo envelhecido?
O Senhor estava lendo os pensamentos de Sara. Para você entender uma coisa. O Senhor, Ele sabe tudo o que passa no nosso coração. Os nossos anseios, os nossos medos, os nossos pensamentos. E quando a gente duvida dele, aí ele fala assim, por que vocês estão duvidando de mim? E ele pergunta, haveria coisa alguma difícil ao Eterno? E ele diz assim, ao tempo determinado tornarei a ti. Por esse tempo de vida, e Sara terá um filho. Tremendo isso, né? Ele diz assim, eu vim avisar, e quando ele nascer eu vou voltar. Para te mostrar que sou eu que estou fazendo isso. E o interessante é que Sara nega isso. Eu não ri, porque ela ficou com medo. Quem são esses homens? Quem são esses homens? Que estão chegando aqui na minha casa, trazendo uma palavra profética dessa, e lendo os meus pensamentos? Quem são esses homens? Então, irmãos, eu quero que você pare para pensar agora que quando o Senhor quer fazer alguma coisa grande, Ele manda os seus mensageiros e Ele fala com os seus filhos. Inclusive, o Senhor não faz nada sem falar antes com os seus profetas. E eu digo isso para você com todo temor e tremor do coração. Precisamos de mais pessoas assim, com esse caráter, com esse temor e tremor, para que o Senhor possa nos comunicar aquilo que Ele quer fazer. Aqui está sendo anunciado o nascimento de Isaac. E esse nome Isaac significa Ele rirá. Abraão riu, Sara riu, quando o menino nascer, ele vai rir, e etc. E o Senhor riu também. A alegria de ver uma profecia cumprida, uma palavra que saiu da boca do Todo-Poderoso, se materializando ali. Baruch Hashem. Eu quero te mostrar agora uma coisa, uma associação entre o que esses seres falaram, o Senhor falou com Abraão e esses dois anjos que estavam com ele, e aquilo que Gabriel falou, e o paralelo que existe entre Isaac e Yeshua. Vamos dar uma olhadinha nisso para você poder entender como que isso é bacana. Espera aí que eu já vou te mostrar já. Agora preste atenção, porque eu vou ler algumas coisas para vocês que estão dentro da tradição rabínica e que nós, judeus messiânicos, cremos assim. Primeiro, o nascimento de Isaac e de Yeshua, ele foi profetizado. Estamos vendo aqui que esses seres chegaram para falar com Abraão e Sara. O Senhor já tinha falado com Abraão antes, agora ele já vai estar falando também direto com Sara, tá? Para que ela também tenha consciência daquilo que vai acontecer, ok? Então você vai perceber que o Senhor lá na Brit Hadashah, no Novo Testamento, ele fala com Yosef, fala com Miriam. A palavra profética, ela vai sempre funcionar para o casal, ok? Então, por favor, entenda isso. O Senhor vai falar com um e vai falar com o outro. Para isso poder gerar a confiança, a gente chama de emuná, tá? Uma confiança no coração de ambos. E é necessário. Eu estou falando dos casais, tá bom? Então, outra coisa é que ele nasceu de uma forma milagrosa. Isaac teve que passar, antes do seu nascimento, por um processo de preparação da sua mãe. Sara teve que ser completamente restaurada, de dentro para fora, para que ela pudesse, então, conceber. Ok? Então, o Espírito Santo que vai fazer um milagre lá com Miriam, agora está fazendo um milagre aqui com Sara. O Espírito Santo está mexendo em Sara por dentro, para que as suas entranhas sejam restauradas. E não é só isso. Não é só o aparelho reprodutor dela. Também a questão hormonal. Tudo vai ter que ser restaurado para que ela possa, então,
dar à luz a essa criança, trazê-la à existência e poder ter alegria de novo. Uma outra coisa que aconteceu também é que o Midrash conta que houve zombaria quando Yitzhak nasceu, porque muitos diziam que a criança não era filho de Abraham. A mesma coisa aconteceu com Yosef e Miriam, né? Houve toda aquela dúvida, né? E até hoje se fala isso. Até hoje pessoas zombam do nascimento de Yeshua porque atribuem a outras coisas. Inclusive tem gente que tem a capacidade de dizer que Yosef é o pai biológico de Yeshua, mesmo com o texto declarando isso que eu li para vocês agora. Mesmo assim, as pessoas ainda zombam da Bíblia, daquilo que está escrito, dizendo, não, isso é mentira. Yosef é o pai biológico dele e ele não é o Mashiach. Ele disse que era, mas não é. Para desqualificar não só a Bíblia, como também a pessoa de Yeshua. Olha só que coisa impressionante, esses são os paralelos. Tem mais? Tem mais. Ele era o único filho amado de seu pai. Abraham teve um filho da promessa, que foi Yitzhak. Ismael a gente não conta, porque ele foi uma coisa que aconteceu, não havia uma promessa em relação a ele. E Yeshua também foi prometido pelo Pai, para que ele pudesse vir ao mundo e trazer ao mundo a salvação. Então, em ambos os casos, eles eram seu filho único. E uma outra coisa interessante é que Yitzhak era a imagem do seu pai. E Yeshua declara que ele é a imagem do Ein Sof, do infinito, do eterno. Então, não dá para desconectar um do outro. O filho carrega a imagem do pai. Vou falar isso de novo, porque eu acho que isso é muito importante, porque existem filhos que dizem assim, meu pai não vale nada, porque meu pai é isso, porque meu pai é aquilo. E não adianta você querer negar. Todo filho carrega a imagem do seu pai. E existem coisas que você, que é filho, vai começar a fazer com o tempo, que são as mesmas coisas que teu pai fazia antes. E tem coisas que os filhos abominam nos pais, né? Às vezes algum trejeito, às vezes coça o nariz, pega na orelha. O filho vai, com o tempo, vai fazer a mesma coisa. E quando ele se der por conta, o DNA dele está gritando mais alto, trazendo a imagem do pai para o filho. Tá? Uma outra coisa aqui interessante, quando Yitzhak foi ser oferecido, nós chamamos de Akedah, ele ia ser sacrificado por Abraham, ele carrega a lenha, ele carrega a madeira até a montanha. A mesma coisa, Yeshua carregou a estaca de execução até o local onde ele seria sacrificado. Isso é muito interessante. Isso é muito interessante porque dentro da tradição judaica, irmãos, a árvore representa o homem. E eu quero fazer um paralelo aqui bem rapidinho com você. Quando Yeshua leva aquela estaca de execução de madeira, isso significa que ele estava carregando o homem nas costas e que ele iria ser pregado sobre o homem para trazer redenção para o homem. Isso tem um significado espiritual muito intenso, não dá para a gente falar disso agora. Mas é algo muito poderoso. Aquilo que aconteceu com Yeshua e acontece com Yitzhak. No caso de Yitzhak, a madeira ia servir para lenha, para fazer o sacrifício. Olha só isso, que coisa tremenda. Outra coisa, havia um burro que estava com eles, indo em direção ao sacrifício. Yeshua entra em Jerusalém, montado num burro, e ele é aclamado pelo povo,
e o povo o considera como o Redentor, o Mashiach. O outro ponto, ele foi amarrado, Yitzhak foi amarrado pelo pai, e Yeshua foi amarrado, atado, e depois as suas mãos foram fixadas com pregos naquela estaca de execução. Ambos estavam por volta de 30 anos, né? A idade de um homem maduro, já de um homem na plenitude das suas forças. Eles estavam já nessa idade, na qual então eles tiveram a experiência de viver esse momento tão crucial em suas vidas. Tanto Yitzhak quanto Yeshua estavam dispostos a obedecer ao Pai, e eles o fizeram, eles participaram de tudo em obediência a seu Pai. Você percebe que a Torá não relata para a gente que Yitzhak em momento algum questionou Abraão. A gente não vê isso. A gente não vê Yitzhak falando assim, pai, mas por que eu vou ser o sacrifício? Pai, por que você está fazendo isso comigo? Você não me ama? Pai, nada. E Yeshua faz a mesma coisa. Yeshua diz, se possível, passa de mim esse cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Inclusive, Yeshua ensinou a gente a orar assim, né? Naquela oração do Pai Nosso. Seja feita a tua vontade, falando do Eterno, assim na terra como nos céus. Então não é a nossa vontade, é a dele, sempre, sempre, sempre. E por isso é muito importante nós entendermos que nós temos o livre-arbítrio, mas tem uma vontade, um desejo maior do Eterno, do Criador, de fazer com que as nossas vidas possam dar certo, e de fazer com que as nossas vidas possam alcançar um patamar ainda mais alto. Vai depender de mim, com certeza, vai depender de você, com certeza. Mas nós devemos fazer aquilo que agrada o coração do Senhor. A vontade dele é aquilo que traz alegria para ele. Então vamos obedecer, porque a obediência de Yitzhak e a obediência de Yeshua vão nesta direção para fazer com que haja alegria no coração de ambos, né? Do Ein Sof, que é o infinito, o eterno, e do próprio Abraão, que quando entrega seu filho, ele é devolvido para ele. Aleluia! Isso é um princípio também muito lindo, do altar, né? Tudo aquilo que a gente coloca no altar, invariavelmente o Senhor traz de volta e entrega nas nossas mãos. Por isso o altar também é uma coisa magnífica. Prepare-se para colocar não só a sua vida, mas tudo aquilo que você deseja no altar, e veja o Senhor trazer isso de volta, muitas vezes resolvido, transformado, para poder te alegrar. Pense nisso agora. Continuando. Seu sacrifício expiou os pecados do mundo. Yitzhak, quando é levado até aquele local e sacrificado, entre aspas, há um perdão que é liberado. E quando Yeshua é colocado naquela estaca, uma das suas últimas palavras é: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. A morte de Yeshua, sua ressurreição, trouxe perdão. O seu sangue carrega perdão até hoje. Até hoje nós podemos afirmar que o sangue de Yeshua, como está escrito, nos purifica de todo pecado. Por isso hoje, dentro das igrejas, das congregações messiânicas, de sinagoga, tem ex isso, ex aquilo outro. Por que ex? Porque o sangue de Yeshua perdoou, libertou, curou, salvou. Olha só que coisa tremenda essa. Então, o seu sacrifício, ele foi fundamental. Por isso o nome Yeshua, o Eterno Salvo. Ele precisava sacrificar-se a si mesmo. Assim como aconteceu com Yitzhak. Assim como aconteceu com Yitzhak. E tem uma coisa interessante, que a tradição rabínica diz que
Yitzhak morreu de verdade, mas que logo depois ele ressuscitou. Então a tradição rabínica coloca Yitzhak em paralelo com Yeshua. Não tem como. E é engraçado, irmãos, que o paralelo é muito lindo. Eu vou falar daqui a pouco de algumas outras coisas, mas tem outras coisas assim, muito lindas. Eles foi oferecido lá no Monte Moriá, entendeu? Ambos, Monte Moriá, e uma coisa muito profética essa, ligando esse lugar aos acontecimentos, o Monte do Templo, onde o Senhor colocou ali o seu nome, a sua glória. Uma outra coisa interessante, o seu sangue está ligado a Pêssar. Por quê? Por causa do Cordeiro. E é uma coisa interessante, porque quando Yitzhak era para ser oferecido, entre os espinhos havia um cordeiro. Eles tiraram o cordeiro e mataram o cordeiro, ofereceram no lugar. Mas o cordeiro já estava envolto em espinhos. E o que é que deram para Yeshua? Uma coroa de espinhos. Muito tremendo isso. O sacrifício de Yitzhak dá méritos também ao sacrifício da Torá. Todo aquele sacrifício que vai ser depois sistematizado por Moshe na Torá, tem como base esse sacrifício de Yitzhak. E quando Yeshua é sacrificado, o sacrifício de Yeshua também está ligado aos sacrifícios da Torá. Uma outra coisa também que acontece é que Yitzhak só viveu em Israel. E Yeshua também nunca saiu de Israel. Yitzhak foi marido de uma só mulher. E Yeshua só tem uma esposa que ele está esperando para se casar com ela. E é interessante que quando Eliezer vai buscar Rebeca, né? E ela dá todos aqueles sinais que ele precisava para que ele pudesse confirmar a oração que ele fez. Então, vou abrir um parênteses aqui. Quando você pedir ao Senhor um sinal, espere o sinal se cumprir até o fim. Ah, por quê, Rabino? Porque quando Eliezer falou assim, ela tem que dar água para os meus camelos. Ele tinha 10 camelos, cada camelo bebe cerca de 70 litros de água. Ela tirou 700 litros, a gente não sabe. Mas ela teve que tirar água, os camelos beberam, e quando ela viu que os camelos pararam de beber, ela parou de tirar água, e ele falou, agora vem conversar comigo aqui. Ele não foi lá e falou assim, deixa eu te ajudar a tirar água. É isso que eu estou querendo dizer. Ele não falou para os outros servos que estavam com ele, ajuda a moça lá. Ficou todo mundo quieto, esperando para ver se ela ia fazer o que ele tinha orado, que ia determinar o sinal. Você entendeu isso? Então, isso é uma outra coisa linda. E quando ela chega para encontrar com Yitzhak, a Torá diz que eles vão para a tenda do pai e ele é consolado. Você sabe quem vai confortar Yeshua por toda a desobediência da humanidade, por toda essa confusão diabólica que está acontecendo no mundo? Somos nós, a sua noiva. A nação de Israel é a noiva. Você que está me ouvindo aí, que diz assim, eu sou da igreja, Rabino. Você foi enxertado, tá? Você é parte desse negócio. Mas entenda que o nosso papel ao voltarmos para a eternidade com Yeshua, na época do arrebatamento, o nosso primeiro papel é nos alegrarmos com ele e confortarmos Yeshua por tudo aquilo que ele fez e por aquilo que as pessoas não estão fazendo. Uma grande parte do povo de Israel não quer saber dele, uma grande parte da igreja, apesar de falar em nome dele, não está ligando para ele.
Isso é muito duro de se dizer, irmãos, mas infelizmente é o que nós estamos vendo acontecer. E isso também mostra para a gente que o Senhor está preparando um povo para Ele, para estar com Ele, para poder se alegrar no banquete com Ele. Então, Isaac foi confortado e teve uma nova vida daquele momento em diante. Yeshua vai ter esse conforto nosso. E ele vai conduzir a história para que nós tenhamos uma nova vida daquele momento em diante. Porque você imagina voltar para a casa do pai. Lembra da parábola do filho pródigo? Então, essa parábola do filho pródigo também é uma parábola muito interessante, porque ela diz respeito a um pai judeu com 2 filhos judeus. Um é obediente, que fica do lado do pai o tempo todo. Tem um que é rebelde, vai embora, e quando vê que tudo dá errado, volta para a casa do pai. E o pai recebe-o com uma festa. Essa parábola é usada para desviados. Mas sabe a quem essa parábola se refere? O filho mais velho é a nação de Israel. Aqueles judeus que estão o tempo todo orando, buscando, clamando, estudando, ensinando a Torá, tentando uma vida melhor. E sabe quem pegou as coisas e foi embora? Aquele outro filho mais novo, que inclusive leva embora a herança, que hoje é a igreja, abandonou tudo, foi trabalhar com ímpio, foi comer comida proibida, foi fazer as algazarras deles por aí, mas chega um momento que o Senhor fala assim, ó, tá na hora de voltar, cansou de apanhar? Tá na hora de voltar. E é recebido com festa. Então você imagina que isso tudo, irmãos, está ligado com uma profecia que foi dada para anunciar Isaac e para anunciar Yeshua e para mostrar que o retorno do filho é iminente. A vinda do filho do homem é muito iminente. Daqui a pouco nós vamos ver isso acontecer. Então tudo isso, irmãos, fala para mim e para você sobre um evento maravilhoso, ligado a essa anunciação, essa palavra profética. Deixa eu só te mostrar mais um aspecto aqui. Quando Rivka foi levada por Eliezer para a casa de Abraham, quando eles estão se aproximando dali, Isaac está orando à tarde, às 3 horas da tarde. Olha que interessante isso. Quando eles estão chegando e Rivka pergunta, quem é aquele moço ali? E Eliezer diz, é o meu senhor Isaac. E quando ela chega, se aproxima de Isaac, ela olha para ele, a tradição judaica diz que o rosto dele estava resplandecente, brilhando. E ela cai do cavalo, da montaria, por causa do brilho daquele homem, da santidade que aquele homem carregava, às 3 horas da tarde orando, pedindo um milagre, e o milagre chegou naquele momento para ele. Aleluia! Então, irmãos, tudo isso está ligado com algo muito profundo que a Torá e a tradição judaica mostram para a gente. Quando ela olhou para aquele homem, Rivka olhou e falou assim, esse deve ser um homem notável, é o meu marido, é o homem que eu vim para me casar com ele. Imagine quando nós encontrarmos com Yeshua nos ares, o rosto dele resplandecente com aquela glória toda. Imagine isso, irmãos. E nós podemos olhar para cima e dizer, esse é o meu Senhor. Oh, meu Pai. Então, essa paraxá mostra para a gente esse caminho, sabe?
esse caminho de busca, de santidade, esse caminho de comunicação do céu com a terra, um caminho no qual a gente tem a manifestação do Senhor, sabe? A manifestação do Senhor para se comunicar conosco, avisar o que vai acontecer. Logo depois disto, daqueles seres anunciarem a gravidez de Sara para Abraão, há uma conversa entre eles e o Senhor pergunta: ocultarei eu a Abraão o que eu faço? Amigo do Eterno, nós precisamos ser confiáveis para nos tornarmos amigos de Yeshua. Por quê? Porque o Senhor vai falar com Abraão. O pecado, o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, porquanto o seu pecado se tem agravado muito. Eu não sei de você, irmãos, mas quantas vezes eu e a nossa congregação clamamos e pedimos misericórdia pelo pecado, por aquilo que as pessoas estão fazendo, por mentira, falsidade, dano, prostituição, roubo, lashon hará, e entre outras coisas. Hoje há no mundo um clamor do justo, assim como havia lá naquela época um clamor que chamou a atenção do Senhor. E ele foi lá para ver o que estava acontecendo. Mas ele já foi com um decreto celestial pronto para poder destruir Sodoma, Gomorra, Admá e Zeboim. 4 cidades que seriam exterminadas com as pessoas que ali estavam por causa do pecado. Só que o Senhor avisou antes. Ele avisa antes, ele nos fala antes, ele nos manda os seus profetas antes. E aí, irmãos, a grande sacada disso qual é? É justamente o fato de nós ficarmos atentos para ouvirmos aquilo que o Senhor está falando e pregarmos a sua palavra. E hoje, irmãos, as pessoas, inclusive do mundo, elas não suportam ouvir a palavra. Elas não querem ouvir porque elas não querem ser confrontadas com a verdade. Elas se sentem mal com isso porque elas dizem: eu não quero ouvir esses pregadores falando. Num vídeo assim, fica fácil a pessoa pegar e derrubar o vídeo e falar: eu não quero ouvir isso. Mas e quando a gente vai para a rua e quando a gente tem um testemunho? E quando nós estamos entre pessoas e nós contamos aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, tem gente que torce o nariz e não quer ouvir e sente nojo da gente, porque nós estamos falando a verdade para prevenir a destruição. Mas eu quero te falar uma coisa, eu quero te dar uma má notícia. Já foram emitidos decretos celestiais de destruição sobre o mundo, sobre o Brasil. Juízo que vai vir sobre a vida de pessoas durante esse restante ano e o nosso próximo ano. E por que isso? Porque as pessoas não querem ouvir. O pessoal de Sodoma e Gomorra, ao invés deles ouvirem, verem a postura dos justos, eles foram piorando a cada vez mais. Tem hora que não tem mais conserto, irmãos. E quando não tem mais conserto, o Senhor precisa julgar. Não é algo que está em nossas mãos está o interceder. E aí, você vai ver uma coisa muito interessante, a característica de um homem justo. Presta atenção aqui. Gênesis 18, 23 está escrito assim: e chegou-se Abraão dizendo: destruirás também o justo com o ímpio? Ou seja, peraí, Senhor, o Senhor vai matar o justo junto com o ímpio num julgamento teu? Eu não acredito. Aí o Senhor começa falando: se porventura houver 50 justos na cidade, destruí-las também, e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela. Continua argumentando com o Senhor. Então disse o Senhor: se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade,
pouparem todo lugar por amor deles. E Abraão vem descendo, 50, 40, 30, 20, 10. Mas não tinha nem 10. Então, qual é a mensagem que o Senhor está nos passando agora? O justo pode impedir uma tragédia numa cidade. Mas a pergunta é, onde estão os justos? Você que está me ouvindo agora, você pode se considerar um justo? Alguém que anda segundo o padrão da Escritura? Alguém que tem coragem de chegar para o Senhor e falar assim, Senhor, não destrói a cidade porque eu estou te pedindo? Porque eu sou um justo nessa cidade? Será que a gente pode? Será que a gente tem coragem de fazer essa oração? Tudo isso, irmãos, mostra pra gente que Abraão tinha um perfil e uma postura. E como nós precisamos de homens e mulheres com este perfil, com esta postura e com esta vivência, para que a nossa nação não seja destruída. Porque assim como o justo pede misericórdia, o justo pede punição. Você lembra do profeta quando Jezabel chegou para Elias, né, e falou assim, eu vou te matar. E disse uma série de coisas para ele, e ele falou que ela seria comida pelos cães. Os irmãos se lembram do fim daquela mulher? Irmãos, eu quero que você pare para pensar que um justo, quando ele abre a boca, os resultados vêm tanto de um lado quanto do outro. A boca do justo ela é manancial de vida, mas o justo também, quando abre a boca, ele traz julgamento sobre a terra, sobre pessoas na terra. Rabino, mas nós não fomos chamados para julgar o mundo? Como não? A nossa conduta julga as pessoas. Se você é um justo, se eu sou um justo, a nossa conduta, quando nós andamos pelas ruas da cidade, quando nós estamos trabalhando, quando nós estamos fazendo qualquer atividade fora de casa, nós estamos julgando as pessoas, na nossa vizinhança. Se nós somos pessoas que oram, jejuam, servem ao Senhor, e tem gente que não serve na nossa vizinhança, o que nós estamos fazendo? Julgando essas pessoas. É por isso, irmãos, que o Senhor avisa antes, para poupar estas pessoas. Como? Ele vai avisar e vai dizer assim, olha, eu estou te dando uma oportunidade de arrependimento. Havia uma palavra contra uma cidade. Havia um decreto celestial contra Nínive. O Senhor mandou o profeta Iona lá, o Jonas. Ele pregou para aquela cidade. E houve arrependimento. E a destruição que viria não veio mais. Porque a cidade inteira se arrependeu. Oxalá isso acontecesse no Brasil. Meu Pai, se a igreja do Brasil como um todo se unisse para pedir misericórdia ao Senhor, para se arrepender de verdade, para fazer techuvá, abandonar os seus maus caminhos, o que você acha que ia acontecer? Você acha que o Senhor ia ignorar isso? Se houver mudança na nossa vida, irmãos, o Senhor ainda pode fazer uma coisa muito grande na nossa nação, mas depende de nós que somos parte do corpo do Mashiach. Abraão teve esse privilégio de não só ser visitado pelos céus, mas ser tido como aquele que recebe uma informação privilegiada, ainda que seja de julgamento. Por quê? Seu sobrinho estava lá.
Parte da sua família estava lá. E ele ainda tem a felicidade de interceder por isso. E o seu sobrinho e as suas 2 filhas são salvas. A mulher não, a gente sabe que não. Mas você percebe o quanto esse homem alcançou de graça e misericórdia diante do Senhor, por fazer as coisas certas, por querer viver uma vida correta. A pergunta volta. E nós, estamos fazendo isso? Temos nós uma vida correta diante do Senhor? Fica a nossa indagação aqui. Mas ainda dá tempo de fazer alguma coisa. Obviamente nós não vamos construir o império, mas ainda nós podemos orar para que pessoas sejam salvas, nós podemos ainda nos arrepender para que a nossa vida ela seja transformada, purificada e colocada dentro de um padrão diferente pelo Senhor. E Ele ainda pode fazer de nós grandes instrumentos para a sua glória. Essa é a nossa esperança e esse é o nosso desejo. Que o Eterno abençoe sua vida em nome de Yeshua, e eu espero que essa paraxá possa, de alguma forma, te enriquecer e te alertar para o momento que nós estamos vivendo. Amém? Se você gostou desse vídeo, dê um like, favorite e clique no sininho para você receber todas as nossas recomendações e espalhe para todo mundo o trabalho que nós estamos fazendo. Porque nós nos veremos no nosso próximo vídeo. Shalom, shalom, shavuot tov, toda rabá, b'shem Yeshua Mashiach, amém, amém.